Uma pesquisa do CEPERS, sindicato que representa os professores do estado do Rio Grande do Sul, mostra que 70% das escolas afirmam não ter espaço físico suficiente para garantir ventilação e distanciamento necessários para evitar o contágio do coronavírus. O levantamento, que ouviu 1.700 pessoas em 253 municípios gaúchos, vem como resposta ao governo Eduardo Leite, que propôs a volta das atividades presenciais no final deste mês, iniciando pela educação infantil, em reunião com a FAMURS, entidade que representa os municípios gaúchos. Tão logo a proposta de volta às aulas foi divulgada publicamente, um movimento, inclusive nas redes sociais, se formou criticando a atitude do governo. Pais e professores se posicionando contra a volta presencial das atividades no momento em que os casos de Covid-19 crescem exponencialmente no território gaúcho e o sistema de saúde sofre com a reduzida capacidade de atendimento e nível elevado de adoecimento dos profissionais de saúde. Entre os participantes da pesquisa, feita pelo CEPERS, a maioria dos entrevistados acha que o retorno só deve ocorrer quando tiver uma vacina. Além disso, há a percepção de que as escolas não estão estruturadas para receber os alunos, especialmente na área de higienização e conservação sanitária. Em torno de 81% dos diretores admitiram que não tem número adequado de funcionários para a higienização. Entre os pais, a pesquisa aponta a apreensão entre as famílias com a retomada das aulas. 84% não pretendem mandar os filhos para a aula antes da vacina. Já 77% acha que a educação infantil deve ser a última modalidade a retornar. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais na tarde desta quinta-feira, o governador Eduardo Leite afirmou que a sugestão para a retomada, iniciando pela educação infantil, é devido ao cumprimento de dias letivos nessa faixa de ensino não ser obrigatório. Segundo ele, os pais podem optar por enviar ou não os filhos aos educandários. Nós apresentamos uma ideia inicial de quando efetivamente as aulas poderiam começar a retornar. E apresentamos a data do dia 31 de agosto para que nós tivéssemos o retorno da rede de educação infantil. Por quê? Porque a rede de educação infantil é aquela onde o cumprimento de dias letivos e o envio dos alunos pelos pais não é obrigatório. O ponto objetivo que nós estamos enfrentando no Rio Grande do Sul neste momento, como em outros estados também, é que nas redes privadas, especialmente, os pais que têm seus filhos na rede privada, no ensino fundamental, por exemplo, ou no ensino médio, têm os seus filhos estudando por meio remoto, porque os seus filhos já têm autonomia para acessar e ter aulas remotamente. Mesmo lembrando que essas aulas não têm, do ponto de vista pedagógico, a capacidade de substituir as aulas presenciais, mas são uma forma de estímulos e transferência de conhecimento para as crianças e jovens. O mesmo não acontece na rede de educação infantil, onde as crianças de 0 a 4, 5 anos não têm essas aulas remotamente, ou poucas têm a condição de terem algum dos seus estímulos aí através de uma aula, mantendo a atenção numa aula por meio remoto. Bom, e aí a maior parte dos pais, ou boa parte dos pais, não paga a escola porque não está tendo aula. E boa parte das escolas de educação infantil acabam quebrando. E se essas escolas deixarem de existir, a rede pública não vai ter capacidade para suportar a demanda que virá. Muitos pais que não têm onde deixar os seus filhos acabam deixando com um vizinho, alguns dizem que chamam-se os cuida-se, ou as mães crecheiras, possibilitar que os pais tenham esta opção de as escolas estarem funcionando. Os pais que não precisam de escola aberta, os pais que podem cuidar dos seus filhos em casa, muito bem, que bom, são até recomendável que assim permaneçam com seus filhos em casa. Mas aqueles que não têm outra opção a não ser deixar o seu filho com alguém e nem tem um familiar para deixar, precisam ter a opção de um local
com protocolos sendo observados, com cuidados com os seus filhos, e assim as escolas de educação infantil, nós entendemos, podem vir a abrir na nossa proposta, inicialmente, a partir do dia 31 de agosto.